Olá, tudo bem? Como você está? É um prazer estar com vocês e poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor com vocês nessa tarde, nessa manhã, nessa noite, independente da hora que você acessar esse vídeo e reservar um espaço na sua agenda para meditar um pouco na palavra do Senhor. Eu gostaria de trazer para a Igreja do Moarama e também para você que acompanha as programações da Igreja Presbiteriana do Moarama, uh, um novo tema de estudo que nós faremos a partir de agora, a partir de hoje, para as próximas 8 semanas, e eu quero convidar você para estar junto com a gente. Mas antes da gente falar um pouco mais sobre o nosso estudo, eu gostaria de convidar você para assistir é, um vídeo que a gente preparou. Vamos lá? É assim que a gente se sente às vezes, não? Tendo a impressão de que a gente está num caminho, a gente está andando por estradas perigosas, difíceis. Às vezes a gente até se sente um tanto sozinho no meio dessa caminhada nossa. Mas a gente sabe que o Senhor está sempre conosco, ao nosso lado, nos sustentando, segurando firme nossas mãos. Disse que estaria sempre conosco em nosso caminhar com Ele. Caminharia sempre com a gente. Eu gostaria de propor para as próximas semanas os seguintes temas para o nosso estudo, para a nossa reflexão. Começando por hoje, a nossa conversa é sobre redescobrir o caminho. É necessário sempre, no meio dessa nossa caminhada, repensar sobre o caminho que a gente tem, que a gente está, como ele é, o que a gente aprendeu com ele. Segundo encontro, a gente vai falar um pouquinho sobre essa transformação que ocorre no caminho. Não só o caminho muda de vez em quando nas nossas vidas, mas nós também mudamos enquanto caminhamos. Eu acredito que o Senhor quer que sejamos transformados enquanto caminhamos. Um terceiro encontro, a nossa sugestão é para que a gente possa, ao perceber essa transformação que a gente tem ao longo do caminho, a gente possa perceber e refletir sobre como nós vamos continuar seguindo o chamado que o Senhor nos deu. Como a gente pode responder a Ele? Como a gente pode continuar dizendo sim? A gente vai aprender e vai ver que a gente vai ter ao longo de nossa caminhada muitas oportunidades, muitas péssimas oportunidades para simplesmente abandonar o caminho, ou então para andar na beira da estrada, como se o caminho já fosse difícil e a gente começasse então a andar na beira da estrada. Como quarto encontro, a reflexão sobre entender os projetos do reino, e isso se dá também caminhando. Veja, nenhum deles é para a gente parar, repensar, refletir e deixar de andar. Em todos eles, o convite é para que a gente continue andando, para que a gente continue caminhando e, ao mesmo tempo, aprendendo, se transformando, respondendo positivamente ao chamado e entendendo os projetos do reino. Mas é no meio dessa caminhada também que a gente é convidado a mudar conceitos, a gente é desafiado a todo momento a mudar os nossos conceitos, a forma como a gente olha as coisas, como a gente observa as pessoas, nós mesmos, como nós pensamos a respeito de Deus. Depois, no próximo encontro, o convite é para que a gente se torne reconhecido. Primeiro conhecido e depois reconhecido. É preciso que a gente se conheça.
A gente precisa conhecer, ter esse desenvolvimento, ou o autoconhecimento. E quando eu digo que a gente precisa ser reconhecido, não é que a gente vai ganhar honrarias ou então bons nomes, não, não é isso, não. É, é quando a gente assumiu de verdade a caminhada com Jesus, isso vai ficar tão perceptível para as pessoas que todo mundo vai reconhecer quem a gente é, reconhecer quem a gente segue, em quem a gente anda. Mas é no meio da dor também que a gente é convidado a reconhecer o Mestre. Porque nem tudo é fácil. Na verdade, pouca coisa é fácil. Em meio à dor, a gente precisa reconhecer, ou é convidado a reconhecer o Mestre. Para então a gente pensar na melhor parte, a melhor escolha que a gente fez em caminhar com Jesus. Por fim, assumir o caminho como nosso meio de vida. A caminhada não termina em 8 semanas, com certeza não. Mas são reflexões que eu estou propondo a você que acompanha a Igreja Presbiteriana do Moarama, mas também você que é da Igreja do Moarama, que pense, que reflita comigo e juntos possamos construir ao longo dessa caminhada assumir o caminho do Senhor como um meio de vida para cada um de nós. Portanto, faça a você o convite, participe com a gente. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela vida, te agradecemos por este dia, te agradecemos por esse encontro que o Senhor permite que tenhamos. Encontro esse que é realizado por tua graça, por tua bênção. Pedimos, Senhor, a tua orientação sobre nós e que o Senhor nos ajude a perceber a tua palavra neste dia. Guarda cada um e cada uma que acompanha esse estudo e que sejamos todos abençoados por ti. Dá-nos teu espírito para que tenhamos uma reflexão piedosa, mas também inteligente da tua palavra. Ajuda-nos, é por Cristo Jesus que pedimos. Amém. Como eu disse antes, hoje vamos começar o nosso estudo com o primeiro tema, descobrindo ou redescobrindo o caminho, e o texto base para o nosso estudo está em João, capítulo 14, versículos 1 a 15. Mas antes da gente começar, eu gostaria de palavrear. É uma palavra nova, eu acho. Mas a gente precisa redefinir alguns conceitos. O primeiro deles é a respeito de andar. A gente está falando sobre caminhando com Jesus, mas vou começar com a palavra andar. Andar significa dar passos, caminhar, significa movimentar-se voluntária ou involuntariamente, mas quando a gente fala em andar, a gente fala de um caminhar, sabe? Sem destino, parece um vaguear. A gente até diz por aí que, olha, eu preciso andar. E quando a gente diz essas coisas, a gente está querendo dizer que a gente não tem muito bem certo para onde a gente vai. A gente quer só andar, movimentar-se, sair do lugar onde a gente está. Por outro ponto, quando a gente diz também caminhar, a gente tem a ideia de um marchar, percorrer caminho, progredir, seguir, andar. Quando a gente fala em caminhar, vem imediatamente na nossa mente a ideia de que é preciso ter um caminho para que eu possa caminhar. Portanto, é nesse aspecto que a gente diz que caminho é a faixa do terreno que é selecionada para que a gente caminhe lá. É um meio de alcançar um resultado, é uma direção, é um itinerário, é um roteiro, é um espaço a percorrer de um lugar para outro. Quando a gente fala que a gente vai caminhar, a gente precisa saber onde a gente vai e como a gente volta. Tem mais uma outra palavra que acontece, sabe? Porque tudo isso começou com a minha pesquisa lá nos evangelhos, quando é que Jesus andava, quando é que Jesus caminhava, e um deles é quando Jesus fala sobre ir. Ir, por outro lado, é a ideia de locomover-se, a ideia de mover de um lugar para outro, de sair, de deixar um lugar, de deslocar-se para, percorrer uma direção ou um caminho, buscando alguma coisa. Mas também é comportar-se, agir de certa forma. Isso me faz pensar que
O convite de Jesus nunca foi para que a gente fosse, né? Então, quando a gente encontra em Mateus 28, 18 em diante, a gente lê lá, ide por todo mundo, e a gente sempre traduziu esse texto um pouco errado, eu acho, sabe? Porque eu acho que a grande questão ali não é uma ordem sobre ir, mas ir é uma condição de vida, ir é algo que a gente faz todo momento, a gente se desloca. E não importa para onde a gente vá, a ordem de Jesus ou o mandamento de Jesus é façam discípulos. É nesse sentido que a gente, ao comentar essas coisas, a gente diz que aparentemente a gente pode estar falando sobre a mesma coisa, mas existem algumas diferenças sutis entre os termos que a gente colocou até aqui. Em resumo, a gente diria que, por um lado, andar é a capacidade de se movimentar, simplesmente andar. Já caminhar é o andar com um destino, é saber para onde vai, é saber como voltar de lá. Já o ir é uma condição humana de estar vivo, de ser vivo, de continuar vivo, de movimentar-se. Como aplicação, eu posso dizer que nos evangelhos Jesus está sempre em movimento, isso é verdade. Especialmente no evangelho de Marcos, parece que a todo momento Jesus está andando de um lado para outro e as cenas vão mudando tão rapidamente como as páginas das nossas Bíblias vão mudando. Aparecem os termos como andar, caminhar várias vezes. Quando, no entanto, Jesus anda, ele anda sobre as águas, por exemplo. Mas quando ele caminha, o que eu e você percebemos é que tem sempre alguém do lado dele, tem sempre seus discípulos. É com os seus discípulos que ele caminha. Como discípulos, ou como seus discípulos, ele nos convida a todo momento a caminhar com ele. E nos promete que sempre caminhará conosco. Portanto, esse é o nosso desafio iniciado hoje, para que a gente repense sobre nossa caminhada com Jesus. Vamos para o texto? O texto de João 14, 1 a 15, a gente lê o seguinte: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há quanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amém. Antes da gente falar um pouco sobre o sentido desse texto, eu queria convidar você a dar uma olhada ao redor dele, para a gente contextualizar um pouco. E essa história começa um pouquinho para trás, alguns capítulos atrás, quando a gente encontra Jesus debruçado, cingido, lavando os pés dos discípulos num encontro que era um encontro muito importante. É um encontro que começa com essa ação primeira,
lavar os pés dos discípulos. Você deve se lembrar que Pedro, quando chegou a vez de Jesus lavar seu pé, disse a Jesus que Jesus jamais lavaria o seu pé. Que coisa é essa? E Jesus diz a ele que se não lavasse seu pé, ou seus pés, ele não teria parte com ele no reino. E ele então prontamente diz, então lava tudo. Jesus disse que não era preciso lavar todo o corpo, somente os pés. Mas esse encontro primeiro é um encontro que ensina sobre humildade, ensina sobre esse Jesus que serve, esse Jesus que está, sendo ele Senhor, servindo os seus discípulos, servindo essas pessoas a quem ama de verdade. A reunião começa com um gesto tão importante e prossegue invadindo a noite e tendo dado espaço para um jantar, para um estar junto à mesa e comer junto com seus discípulos. Nesse jantar, muita coisa vai acontecer. As conversas são as mais honestas, são as mais tocantes possíveis. Jesus fala com eles a respeito daquilo que espera, daquilo que ele desejava para os seus discípulos, mas também fala sério e diz que entre eles há um que haverá de traí-lo. Essa hora é de extremo incômodo para todos, visto que Jesus começa a falar com os seus discípulos sobre alguma coisa que os espanta. Como assim? O Senhor tem ideia de alguém que possa que possa trair o Senhor? Quem de nós haveria de fazer isso? O Evangelho é tão significativo e ao mesmo tempo tão difícil de perceber e de entender o que acontece, porque ele diz para a gente que aquele que molhasse o pão no vinho e comesse em seguida, esse era o traidor. A gente é informado que Judas faz isso, mas é incrível, a narrativa do texto diz que ninguém percebeu isso, ninguém entendeu isso. Jesus continua falando coisas para os seus discípulos, alertando-os sobre os perigos e sobre a possibilidade de seus discípulos deixarem de seguir Jesus, o abandonarem. E é nessa hora que Pedro se levanta e diz, ou interfere, ou interrompe Jesus, dizendo que ele jamais faria isso. Mas Jesus tem que lembrar esse Pedro de que antes que o galo cantasse, ele negaria a Jesus 3 vezes. E isso representa bastante da gente, sabe? Porque a gente às vezes tem um conhecimento muito errado de nós mesmos. A gente acha que a gente pode fazer mais coisas do que nós mesmos não achamos. Jesus nos conhece assim como conhecia Pedro. Jesus é capaz de dizer a Pedro que, Pedro, você não está pronto. Assim como pode dizer para nós, você também não está pronto. Você acha que me conhece, você acha que se conhece, você acha que consegue. Mas, na verdade, só ele sabe. É um convite para a gente pensar um pouco. Bem, essa conversa que começa lá com o lava-pés, passa pela ceia, passa pela repreensão de Pedro, continua. E agora chega num clímax, porque Jesus começa a meio que se despedir deles, dizendo, olha, não deixem que o coração de vocês se perturbem com tudo que está acontecendo, com tudo que eu estou falando. Olha, eu estou indo embora. É como se Jesus dissesse, semana derradeira, uma semana antes da morte de Jesus, é como se ele dissesse, semana que vem, infelizmente, eu não estarei aqui com vocês. Mas não deixem que o coração de vocês se perturbe, porque para onde eu vou, vocês sabem o caminho. Essa é uma afirmação bastante interessante. Uma informação e uma afirmação muito forte, mas que Tomé tem que interromper, porque ele revela não só o que ele sente, mas que os companheiros dele também sentem e que provavelmente nós também sentiríamos. A gente não sabe para onde o Senhor vai, como é que a gente pode saber caminho? Como é que a gente pode conhecer esse caminho? E é aqui que Jesus fala a sua fala mais preciosa e que tanto falou aos nossos corações ao longo de tanto tempo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A continuação disso, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas é aqui
que Filipe interrompe novamente Jesus e diz: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus tem que interrompê-los. E eu vejo que essa fala de Jesus, ela expressa uma dor, sabe? Há tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido. Há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. E é nessa hora que a gente precisa olhar para Jesus e perceber que ele está falando algo sério com seus discípulos. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo? Como assim mostra-nos o Pai? Eu e o Pai somos um. Há tanto tempo estou mostrando as mesmas obras que o Pai. Vocês não estão percebendo? É hora, portanto, de redescobrir o caminho. Como é que será que Jesus faz isso? Primeiro, quando ele toca no ponto aos seus discípulos, dizendo: olha, reconheçam as minhas palavras e as palavras do Pai. São as mesmas. Vejam as minhas obras, são as mesmas do Pai. Esse é um jeito da gente parar para pensar de que Jesus aqui não é uma conexão, não é uma ponte que liga o nosso mundo, a nossa realidade com a realidade de Deus. Não é uma ponte que nos conecta a Deus. Passe por Jesus e você chegará até Deus. Jesus é o caminho no qual se caminha. Ele é o caminho, ele diz: eu sou o caminho. Mas não é só a estrada, eu sou o jeito de ser que te leva ao Pai. Portanto, quando a gente olha essas palavras de Jesus, observa essas palavras de Jesus, quando a gente estuda minuciosamente cada obra de Jesus, a gente enxerga o Pai. Assumir Jesus como nosso jeito de ser é andar no caminho. E isso faz com que a gente possa continuar nas mesmas obras de Jesus e ainda maiores, como ele diz no final do texto. Para que a gente possa ver o Pai, não tem outro caminho senão Jesus, mas veja, para que vejamos o Pai, é preciso assumir Jesus como nosso jeito de ser, como nosso jeito de caminhar. Não é um status, é uma vida. E ele convida ao final para que a gente guarde seus mandamentos. E que mandamentos são esses? Mandamento de amar o próximo, de amar uns aos outros, tornar-se reconhecidos como discípulos desse mestre amoroso, cuidadoso, que mostra o Pai em tudo que fala e faz. A gente costuma dizer que um filho ou uma filha tem a cara do pai ou tem a cara da mãe quando não só quando parecem-se com seu pai ou sua mãe, mas quando suas atitudes lembram seus pais. A gente para pensar que os nossos pais sempre nos exortam, sempre nos chamam a atenção para que a gente se lembre de onde a gente veio, que a gente saiba como fomos ensinados. Às vezes, quando a gente pratica alguma coisa diferente, alguma coisa estranha, os nossos pais dizem assim: não foi isso que eu te ensinei. Para que a gente chegue até o Pai e entenda o Pai e reconheça o Pai e tenha o Pai em nossos corações, o único jeito é andar em Jesus, sendo como Jesus nos chamou para ser. E é nesse sentido que eu também convido você a refletir um pouco. Afinal de contas, que tipo de caminho é Jesus para você? Que tipo de caminho é Jesus? Como você encara Jesus como seu jeito de ser? Às vezes a gente acha que o caminho é difícil, cheio de grandes problemas. Às vezes a gente resolve andar na beira da estrada, no acostamento. E isso não é seguir Jesus. Às vezes, quando as coisas ficam difíceis, a gente às vezes pensa em desistir de seguir Jesus, de andar como Jesus nos convidou para andar. A gente diz que a gente não aguenta andar do jeito que Jesus andou. Mas o convite é sério. O convite é na medida em que muitas vezes a gente pode até tropeçar.
Mas o convite também é: levante-se e continue andando. O segundo ponto para reflexão que eu gostaria de trazer para você é: onde é que será que Jesus quer que a gente chegue caminhando nele? Eu vejo Paulo dizendo para que a gente cresça e alcance a estatura do homem perfeito, que é Jesus. Onde será que Jesus quer que a gente chegue? Será que ele quer que sejamos perfeitos? Ou será que ele quer que a gente seja cada vez mais parecido com ele? Será que ele quer que a gente alcance o Pai e reconheça como o Pai é misericordioso, amoroso, perfeito? E o quanto somos dependentes dele? Como é que a gente pode evidenciar que a gente está no caminho para as outras pessoas que nos veem, nos observam, às vezes nos julgam? Como é que a gente pode efetivamente responder essa pergunta? Eu diria que a gente vai ser reconhecido todas as vezes que a gente finalmente disser com as nossas vidas e não só com os nossos discursos de que somos leais seguidores do Mestre, de que não o abandonamos por conta das nossas dificuldades, que não o deixamos para lá por conta dos nossos desejos, das nossas angústias. A gente evidencia que a gente está no caminho quando as outras pessoas percebem as decisões que fazemos por causa de Cristo em favor delas. Não se trata aqui de mais pureza ou menos pureza, mais acertos, menos erros, mas trata-se de uma decisão em prol do outro todas as vezes que a gente estiver sendo confrontado a ou amar o outro ou a rejeitar o outro. E aqui o convite é um desafio, porque amar quem ama a gente é muito fácil. Mais complicado é quando a gente ama alguém que não nos ama tanto, ou que nos odeia, ou que nos rejeita. Como evidenciar em nossas vidas que assumimos aquilo que tantas vezes dizemos aos outros? Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Portanto, estamos nós no caminho? Estamos nós seguindo, andando em Jesus? Portanto, que ele então nos faça perceber aquilo que precisamos mudar em nossas vidas, aquilo que precisamos deixar que ele trabalhe nos nossos corações. Vamos orar? Pai bendito, nós te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito nos toque, nos mova, nos transforme, a fim de que o caminhar em Jesus se torne todos os dias algo prazeroso, algo abençoador na nossa vida e na vida dos outros. Que o Senhor, ó Deus, nos conduza sempre e que ao andarmos nele, sejamos não só transformados, mas renovados pela tua presença em nossas vidas. Guarda-nos, Senhor, é o que te pedimos, em nome dele. Amém. Foi muito bom estar com você nesse nosso primeiro encontro e eu convido você para que na próxima semana venha estudar com a gente e o tema será Transformando no Caminho ou Transformando o Caminho. Esse texto se encontra em Mateus 28, 18 a 20 e será o texto base para a nossa meditação na próxima semana. Eu espero você e é com grande alegria que a gente inicia essa série de estudos caminhando com Jesus. Que Deus te abençoe e que a gente possa, a todo momento, viver vida que agrade ao Senhor. É nesse sentido que eu me despeço de você, desejando a você uma boa semana, um bom final de semana e que a paz do Senhor esteja com você hoje e sempre. Amém. Um abraço.